bem, turma. Vamos abordar agora alguns pontos clássicos que vêm de literaturas milenares também, que foram usados por muitos mestres na China antiga e chegaram até hoje para nós por conta da experiência, da clínica, por se ter evidências de que eles têm uma ação específica. Então, dentro de um determinado protocolo individualizado de tratamento que a gente possa estar montando para o nosso paciente, é sempre bom nós termos essas cartas na manga, né? Eventualmente podemos lançar mão de uma delas. Então são chamados pontos clássicos de influência. Tem até alguns autores que fazem menção a esses pontos como sendo pontos pontos mestres, né? Então alguns chamam de pontos de influência, outros chamam de pontos mestre. Bom, o próprio nome já é autoexplicativo. São pontos que têm influência em uma determinada atividade energética, em uma determinada função do organismo. E são poucos, né? Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 pontos que têm essa denominação, que se enquadram dentro deste conceito. Então, mais uma vez, são pontos clássicos. E são pontos clássicos que têm ações específicas. Então, vamos lá, muito simples, olha. O ponto Jiangmen, ou fígado 13, né, 13º ponto do fígado, ele tem uma ação geral sobre o Zhang, né, sobre os órgãos, que você já conhece bem, né? Cada elemento tem uma dupla de atividades Yin e Yang, e a face Yin corresponde aos órgãos. Então você tem lá o coração, no elemento fogo, você tem o baço, você tem o pulmão, você tem o rim e você tem o fígado. Então esses são os chamados Zhang, ou Zhang. Então vejam, em que momento nós usaríamos no nosso protocolo fígado 13? Em qualquer momento em que haja necessidade de uma harmonização dos Zhang. Então, quando nós temos aí um desequilíbrio entre 2 ou mais Zhang, seria interessante, como um ponto conciliador, né, como um ponto harmonizador, utilizar o ponto fígado 13. Vamos criar um exemplo. O indivíduo tem... Vamos mexer no eixo fogo e água, né? Então, no elemento água, nós teríamos o rim em deficiência e, consequentemente, em excesso, o elemento fogo, que seria coração. Tá? Então, rim deficiente, fogo, coração com excesso. Nesse caso, evidentemente, nós temos um tratamento específico que vai tonificar o rim, que está deficiente, que vai dispersar o calor do coração ou o fogo do coração, que está o deixando em excesso. E seria legal usar o ponto fígado 13 para reforçar essa ação. Então ele sempre viria nesse sentido de harmonizar os Zhangs. Da mesma forma, nós temos o Renmai número 12, ou vasoconcepção número 12, dependendo da linguagem utilizada. E esse ponto ele é o mestre dos Fu. Então, toda vez em que nós pretendemos harmonizar um Fu, o Renmai número 12 é interessante. Lembrando que o Renmai número 12, o 12º ponto do vasoconcepção, ele é um ponto de alarme do estômago. Então, toda vez que nós temos alguma disfunção no estômago,
é possível que esse ponto se torne mais sensível. E também é um ponto de tratamento. Lembrar também que dos Fu, né, das vísceras, aquilo que não são os órgãos densos, parenquimatosos, mas sim que são condutos de passagem, são aquelas estruturas ocas, estômago, intestinos, né, vesículas, bexiga. Então, tudo isso que armazena e que é oco, nós consideramos em medicina chinesa como víscera. E o estômago, ele é o mestre das vísceras, ele é o mestre dos Fu. Então, para qualquer desarranjo de algum tipo de Fu, o ponto de alarme do estômago, ele é utilizado. Tá bom? Então, seja lá por um tratamento, por exemplo, de uma diarreia ou até mesmo de uma constipação, onde nós estamos mexendo com o intestino, seja intestino grosso, intestino delgado, nós podemos usar o Renmai 12 como complemento. Bom, daí vem o ponto Renmai 17, né, que fica aqui no meio do tórax. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês a localização desses pontos. Mas você sabe que a sua atividade a partir dessa explanação é buscar a localização dos pontos, de preferência em literaturas idôneas, né? Dentre elas, Giovanni Mattiottia, Xin Shenong, Tong Sin Tang-Wen, Cláudia Folques, né? Todos eles são excelentes autores para que vocês possam fazer localização de pontos. Então, olha só, Renmai 17, que fica no meio do tórax, Zhong significa centro, né? E tórax, centro do tórax. Ele é o mestre do Qi, da força vital. Mas você sabe que o Qi é formado por 3 vertentes. Uma força ancestral, que é armazenada nos rins, pela força dos alimentos que vem da terra, e aí essa coordenação é feita pelo baço, e pela respiração que vem do universo, que vem do ar, e daí sim você tem 3 forças que unidas entram na produção do seu próprio Qi. Então, Renmai 17, ele está muito mais vinculado à questão do Qi respiratório. Poderíamos até dizer que seria um ponto muito importante para a deficiência do Qi do pulmão. Quando o pulmão apresenta algum tipo de fraqueza para a captação do Qi, que vai comprometer toda a formação do Qi do organismo. Né? Um principal sinal de deficiência de Qi de pulmão, você sabe, é a dispneia, né? A falta de ar. Hoje estamos aí no ano de 2020, em plena pandemia do Covid-19, né, do coronavírus, e a principal complicação é a dispneia. Por isso que na medicina chinesa se fala que, dentro do diagnóstico tradicional chinês, nós temos uma deficiência do Qi do pulmão. Por quê? Porque o paciente tem dificuldade respiratória. Mas isso vale para qualquer outra patologia que cause aí uma dificuldade respiratória. Então, é interessante o Renmai 17 porque ele vai distribuir o Qi pelo Sanjiao superior, né? Pelo triplo aquecedor superior. Muito bem, temos um outro ponto muito importante aqui, olha, que é chamado mestre do sangue. É o Ge Shu, que em verdade, né, Shu se faz menção aos pontos da bexiga que estão nas costas, e vocês já têm aí uma videoaula, se não tiveram, estão prestes a receber, sobre os pontos Back Shu, os pontos dorsais, os pontos das costas, que em resumo são pontos do meridiano da bexiga, mas que têm ação específica sobre um determinado Zhang Fu,
ou alguma função muito peculiar no organismo. Então, G significa diafragma. Em verdade, bexiga 17 seria o ponto Shu do diafragma. Mas como que os chineses utilizam? Eles utilizam toda vez que nós temos ou deficiência de sangue ou uma má circulação do sangue, uma estagnação do sangue do Xue. Então, nessas circunstâncias, bexiga 17 é um ponto muito interessante. Imaginando-se aí numa questão de deficiência de sangue, nós poderíamos tonificar usando a moxa, usando agulhas, e em casos de estagnação de sangue, nós utilizaríamos uma sangria do ponto bexiga 17, tá? Como um reforço a um tratamento que já possa estar sendo feito. Tá? Então, dá um exemplo aí, professor. Claro. Imagina aquele paciente que apresenta deficiência de sangue e a queixa principal dele é a perda de memória. A língua pálida indica uma deficiência de sangue. Então você resolve fazer a tonificação do sangue. Você vai usar um vasto leque de recursos que você já tem estudado. Você vai ter um vaso maravilhoso que vai estimular a produção do Qi, automaticamente do Xue, muito provavelmente um vaso maravilhoso ligado ao baço. Você vai usar pontos do baço, por exemplo, o baço 10, né, que estimula a produção do Xue, do sangue, mas aí você tira essa carta da manga, tira a sua espada poderosa, chamado bexiga 17. E aí você faz toda a diferença. Bom, virando a página, existem outros pontos clássicos, por exemplo, vesícula biliar 34. Né? Vesícula biliar 34 é um ponto que tem ação sobre os tendões. É clássico esse ponto. Ele até, nos anos 90 aqui no Brasil, existia o apelido de que era o ponto do fisioterapeuta, né? Fazendo alusão de que naquela época o fisioterapeuta estava muito vinculado a tratamento de problemas musculoesqueléticos, né? Então, via de regra, era necessário algum fortalecimento de tendão, né? Uma melhora de inflamações de tendões. Então, olha, em quase todos os casos musculoesqueléticos haverá indicação do vesícula biliar 34, porque ele vai ajudar a desinflamar os tendões, vai ajudar a relaxar os tendões, a regenerar os tendões, enfim, um ponto extraordinário. Extraordinário de muito bom, né? Aí nós temos o ponto pulmão número 9, um ponto que fica aqui no pulso, você já conhece, no pulso radial, sobre a artéria radial, né? Tem uma ação vascular, então toda vez que você for tratar patologias que tenham uma relação com o vaso sanguíneo, você usa aí o pulmão 9. Tá? Então, por exemplo, você vai tratar uma estagnação de Xue em membros inferiores, você olha só, pode fazer uma sangria do bexiga 17 e uma tonificação do pulmão 9, né, que seria um ponto de ação vascular. Vamos supor aí, numa sequela de um acidente vascular encefálico, apesar do evento já ter acontecido, você pode usar como reforço pulmão 9. Imagine você fazendo um tratamento de um paciente com hipertensão arterial. Então você tem todo já um esquema de pontos montado e você insere o P9. E alguém pode perguntar, mas por que o P9? Porque o P9 é um ponto clássico que tem ação vascular. Imagine você tratando uma enxaqueca pulsátil. Né? A pessoa sente a pulsação do coração aqui na artéria temporal. E, via de regra, as enxaquecas elas têm
um caráter vascular muito importante. Então aí, por que não usar o ponto P9 num tratamento de enxaqueca, né? Então vejam que são elementos a mais que nós estamos agregando para a sua clínica. Muito bem. Um outro ponto que é extremamente clássico, muito conhecido, é o ponto bexiga 11, também conhecido como Ta-Shu, né? Shu é das costas, Ta é grande, então é a grande vértebra, porque ele fica ao lado da vértebra T1, da primeira vértebra torácica, um tsum e meio para cada lado. Você tem o bexiga 11. Ele é muito clássico no sentido de ter uma ação sobre as estruturas ósseas, né? Então, dor óssea, você vai usar bexiga 11 para uma consolidação de fraturas, problemas de osteopenia, até de osteoartrose. Mencionou estrutura óssea, pense sempre em bexiga 11. E por fim, aí o vesícula biliar 39 é um ponto relacionado à medula. Nesse caso aqui, a medicina chinesa ela entende que a medula ela produz o cérebro. É diferente da nossa medicina, né? Então, vamos imaginar que todos os tratamentos relacionados à regeneração neurológica, nós deveríamos usar o vesícula biliar 39, né? Toda vez que há algum tipo de lesão neurológica, seja central ou seja periférica. Então estão aí apresentados para vocês os pontos clássicos de influência e apenas numa visão rápida, né? O fígado 13, que é o mestre dos Zangs, ele fica na extremidade da 11ª costela. Você sabe que até a 10ª costela existe um gradil costal, né? As costelas não ficam livres. A 11ª costela e a 12ª, que fica um pouquinho mais escondida, elas não se ligam a estruturas ósseas. Então você pode palpar a ponta da primeira costela. Então, margeando o gradil costal, chega um momento em que você encontra, margeando aqui, ó, todo o gradil costal, chega um momento em que você encontra a ponta da 11ª costela. Esse é o mestre do Zang, fígado 13. Vimos o mestre dos Fu, que também é um ponto de alarme do estômago, que é o Renmai número 12, o vasoconcepção 12. Ele fica entre o processo chifoide, aqui ele não mostra exatamente o processo chifoide, mas a literatura entende que seja o processo chifoide, até o umbigo, né? Então, a meia distância do processo chifoide do umbigo, na linha central, você tem o Renmai número 12. Aí o Renmai número 17, aquele ponto que eu falei, que distribui o Qi pelo tórax, né? Que é usado em dispneia, pode ser usado numa série de questões, né? Mas ele é o mestre do Qi. Para pessoas que têm deficiência do Qi, ainda que não seja apenas de pulmão, então uma deficiência geral de Qi. Eu iria, por exemplo, tonificar o baço e tonificar o pulmão também, através desse ponto Renmai número 17. Ele fica no 4º espaço intercostal, 1º, 2º, 3º, 4º, entre a linha intermamilar, sobre o osso externo. Então aqui está o Ren 17. Na dúvida, você sobe aí uns 3 tsuns acima do processo chifoide e palpa uma região mais sensível, você encontra um Renmai número 17. Agora aquele ponto
das costas, né? Em que eu falei para vocês que é o bexiga 17, ou mestre do sangue. Então ele fica aqui, olha, a 1 tsu e meio, para fora do processo espinhoso, em nível aí entre T7 e T8. Então você tem aí o ponto Ganshu. Mas vocês terão um vídeo aí explicando isso daí com maiores detalhes. Vesícula biliar 34, que é mestre dos tendões. Então você tem aqui a cabeça da fíbula. Obviamente, se você palpa pela lateral, a cabeça da fíbula, né? Palpando pela lateral, fica abaixo e ligeiramente à frente, você cai numa cavidade. Então você palpa a cabeça da fíbula lateralmente, escorrega o dedo, você cai aqui nessa cavidade, anterioriza o dedo, você cai no ponto vesícula biliar 34, lembrando que é sempre bilateral, né? Aqui você tem o ponto pulmão número 9, ligado a problemas circulatórios, né? Então ele fica sobre a artéria radial, na linha de divisão do punho, também na linha de divisão, onde se delimita a mão e antebraço, sobre a artéria radial, nós temos o pulmão número 9. Aqui nós temos o ponto bexiga 11. Bexiga 11. Ele tem uma ação sobre os ossos. Então nós temos aqui, olha, a vértebra T1, a primeira vértebra torácica, que é a grande vértebra. 1 tsu e meio para cada lado, olha, 1 tsu e meio para fora. Para esse lado aqui também, né? É bilateral. Sempre usaremos de maneira bilateral. Nós temos o ponto bexiga 11. Imaginem vocês estarem tratando uma osteoartrose cervical. Esse ponto cai como se fosse uma luva, né? Porque além de ter ação sobre os ossos, ele tem ação sobre o pescoço também. Veja, a localização dele fica na base do pescoço. E por fim, o vesícula biliar 39, que é o mestre da medula, né? Então ele fica na face externa aqui da perna, acima do maléolo lateral, e você vai encontrar vesícula biliar 39. Eu recomendo para que vocês, agora com mais calma, façam uso de um bom livro, de um bom atlas, e memorize esses pontos, né? Procurem em vocês e procurem numa outra pessoa a localização desses pontos. É bem simples, é bem fácil para quem já é estudante ou acupunturista. E esse vídeo teve como pretensão fazer apenas relembrar, né, esses conceitos e frisar que são pontos que valem a pena ser usados, que são pontos que vão reforçar muito o tratamento de vocês. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos num próximo encontro. Saudações a todos!